Pai, vou levar meus sogros aí pro sítio passar uns 15 dias. Eles merecem umas férias, e lá tem espaço sobrando mesmo, né? Meu nome é Osmar. Tenho 68 anos. E essa ligação que acabei de receber do meu filho Marcelo, bem, ela mudou muita coisa. Mas antes de eu contar o que aconteceu depois, quero pedir um favor para você que está me ouvindo agora. Se inscreve nesse canal aqui, o Café com Vovô, porque todo dia tem uma história diferente e quem sabe a próxima não seja parecida com a sua. Comenta aí embaixo de que cidade você está assistindo. Eu gosto de saber que tem gente do Brasil inteiro ouvindo essas histórias. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Às vezes uma história dessas chega na hora certa para alguém. Eu estava sentado na varanda do sítio quando o telefone tocou. Era fim de tarde, aquele horário que o sol começa a amarelar tudo e os passarinhos fazem a maior algazarra. Eu tinha acabado de voltar de dar trato para os animais. Estava cansado, mas era um cansaço bom, sabe? Daqueles que a gente sente quando trabalha com a mão, quando sua o corpo e esquece um pouco da cabeça. Peguei o celular e vi o nome dele na tela. Marcelo, meu único filho. Atendi. Oi, pai, tudo bem aí? Tudo, filho. E você? Ah, correria, você sabe como é. Trabalho não para. Ele sempre falava assim. Sempre ocupado, sempre importante, sempre sem tempo. Fazia 3 meses que ele não aparecia. Não que eu cobrasse, não. Cada um tem sua vida. Mas dói, sabe? Dói quando você cria um filho, dá tudo o que pode e ele some. Liga de vez em quando só para dizer que está ocupado. Então, pai, ele continuou, e eu já senti pelo tom de voz que vinha alguma coisa. Eu estava pensando aqui. Os meus sogros nunca tiraram férias direito. O Valdemar e a Yara. Trabalham a vida inteira, aposentaram agora e merecem um descanso, né? Eu falei, só para mostrar que estava ouvindo. Então, eu pensei em levar eles aí pro sítio, para passar uns 15 dias. Vai ser bom para eles, ar puro, sossego. E o senhor não vai ficar sozinho, vai ter companhia. 15 dias. Ele nem perguntou se eu queria, nem perguntou se era uma boa hora. Simplesmente decidiu por mim, como se aquele lugar fosse dele. Como se eu tivesse alugado aquele sítio para servir de hotel da família dele. Respirei fundo, olhei para o horizonte, para o pasto com as vacas se movendo devagar, para a cerca que eu tinha consertado de manhã. Aquele lugar era meu refúgio. Era onde eu vinha para não ter que explicar nada para ninguém, para não fingir que estava bem, para não ouvir gente dizendo mas a vida continua, ou você tem que seguir em frente. Eu tinha alugado aquele sítio porque não aguentava mais ficar na casa vazia. Depois que a Cida morreu, cada canto daquela casa gritava a falta dela. A cadeira onde ela sentava para ver novela. A cozinha onde ela fazia aquele café que enchia a casa de cheiro. O quarto onde ela dormia do meu lado por 43 anos. Não dava mais. Então aluguei esse sítio aqui perto de Franca, interior de São Paulo. 15 alqueires de terra com gado, galinha, porco, horta. Trabalho não falta. E era isso que eu precisava. Trabalho. Cansaço. Algo que me fizesse dormir de noite sem ficar revirando na cama lembrando dela. Pai, tá me ouvindo? Tô, filho. Então, o que o senhor acha? O que eu achava? Eu achava que ele não estava nem aí pro que eu achava. Ele já tinha decidido. Só estava me avisando. Eu podia até dizer não, mas ia ouvir aquele tom de voz, aquela decepção fingida, aquele jeito de fazer eu me sentir culpado. Eu conhecia meu filho. Conhecia bem. Quando vocês vêm? Eu perguntei. Semana que vem, sexta-feira. A gente chega de tarde. E pai? A gente vai ficar lá mesmo, não precisa se preocupar com nada não. É só ter um lugarzinho para eles dormirem. A gente leva comida, leva tudo. Leva tudo, claro. Menos educação, menos respeito. Tá bom, filho. Valeu, pai. Até sexta, então. Um abraço. E desligou. Fiquei ali parado com o telefone na mão, olhando pro nada. Senti uma coisa subindo pela garganta. Não era raiva, não. Era pior. Era uma tristeza misturada com indignação. Aquela sensação de quando você percebe que não vale nada para alguém que deveria te valorizar. Meu filho nunca veio aqui. Nem uma vez. Quando eu aluguei o sítio, ele achou besteira. Pra que isso, pai? O senhor já não tá novo para ficar pegando no pesado. Besteira. Tudo era besteira para ele quando era comigo.
Mas agora que precisava de um lugar de graça para levar os sogros, aí o sítio servia. Levantei da cadeira e fui até o cercado. As vacas estavam pastando tranquilas. O sol já estava quase se pondo. Encostei na cerca e fechei os olhos. Pensei na Cida. Ela sempre dizia que eu era duro demais com o Marcelo. Osmar, ele é nosso filho. Você tem que ter paciência. Paciência. Eu tive. A vida toda. Mas tem hora que a paciência acaba, Cida. Tem hora que a gente cansa. Voltei para dentro de casa. Era uma casa simples, de 3 quartos, cozinha grande, varanda na frente e nos fundos. Nada de luxo, mas era limpa, organizada. Eu cuidava de tudo sozinho. Limpava, cozinhava, lavava roupa. Aprendi rápido depois que a Cida se foi. Não tinha escolha. Sentei na mesa da cozinha e fiquei pensando. 15 dias. 15 dias com os sogros do meu filho aqui. Gente que eu mal conhecia. Tinha visto eles umas 3 vezes na vida. No casamento do Marcelo, no aniversário de 1 ano do neto, e numa outra ocasião que eu nem lembro direito. Eram gente fina, educada. Mas eu não queria visita. Não queria ter que sorrir, fazer sala, fingir que estava tudo bem. Mas aí, enquanto eu estava ali pensando, veio uma ideia. Uma ideia que começou pequena, mas foi crescendo. Se o Marcelo queria trazer os sogros para cá, tudo bem, eu ia receber. Mas do meu jeito, do jeito da roça, do jeito que a vida real é. Sem frescura, sem mordomia, sem moleza. Eles iam ter férias, sim, mas iam ser férias que eles não iam esquecer. Levantei, peguei um caderno velho que eu tinha na gaveta e comecei a fazer uma lista. Lista de tarefas. Trabalho que precisava ser feito aqui no sítio. Trabalho pesado. Cerca para consertar. Galinheiro para limpar. Horta para capinar. Curral para lavar. Tinha coisa sobrando. E se eles iam ficar aqui comigo, iam botar a mão na massa. Simples assim. Fechei o caderno e sorri. Pela primeira vez em meses eu sorri. Não era um sorriso feliz, não. Era um sorriso de quem estava cansado de ser pisado. De quem estava cansado de ser tratado como se não importasse. Sexta-feira estava chegando. E eu ia estar pronto. Passei a semana inteira me preparando. Não dormi direito nenhuma noite. Acordava de madrugada com a cabeça fervilhando de ideias. Levantava, tomava um café preto bem forte e ia olhar a lista que tinha feito. Cada dia eu acrescentava mais uma coisa. Mais um trabalho. Mais uma tarefa que precisava ser feita. E todas elas eram reais, eram necessárias. Eu não estava inventando nada. Só estava organizando as prioridades. Na segunda-feira, comecei pelo galinheiro. Aquilo estava precisando de uma limpeza geral fazia tempo. Tirei todas as galinhas de lá, removi a palha velha, raspei o chão, lavei tudo com água e sabão. Demorei o dia inteiro. As costas doíam, os braços doíam, mas eu continuei, porque sabia que na semana seguinte esse serviço ia ser feito de novo. E não ia ser eu quem ia fazer. Na terça fui olhar as cercas. Tinha uma parte lá nos fundos do pasto que estava frouxa. Uns 3, 4 mourões bambeando. Eu podia ter consertado sozinho, mas decidi deixar. Marquei o lugar com uns panos vermelhos amarrados na cerca, bem visível. Anotei na lista. Consertar cerca do pasto sul. Trabalho pesado, sol quente. Cavar buraco, fincar mourão, esticar arame. Coisa de dia inteiro. Na quarta fui até a cidade. Passei no mercado e comprei o básico. Arroz, feijão, macarrão, óleo, sal. Nada de carne de primeira, nada de besteira cara. Comprei linguiça de segunda, uns pedaços de frango, carne de panela barata, comida de roça. Comida de verdade, mas sem frescura nenhuma. Voltei para casa e guardei tudo. Olhei para a geladeira quase vazia e pensei, perfeito. Na quinta preparei os quartos. Arrumei um para os sogros do Marcelo com as camas simples que eu tinha, lençóis limpos mas puídos, travesseiro fino. Nada de colchão mole, nada de ar-condicionado. Tinha um ventilador velho que eu deixei lá, mas se quisessem usar iam ter que se virar, porque a tomada ficava longe da cama e o fio não alcançava direito. Para o Marcelo e para a família dele arrumei outro quarto. Do mesmo jeito, simples, real. E na sexta de manhã, acordei às 4 horas. Nem precisou de despertador. Meu corpo já estava acostumado. Tomei meu café, vesti a roupa de trabalho, botei a bota de couro velha e fui dar o trato nos bichos.
Era assim que começava todo dia ali. 5 horas da manhã no máximo, porque os animais não esperam. Vaca precisa ser ordenhada cedo. Galinha precisa de ração. Porco precisa de lavagem. É assim que funciona. Terminei o serviço lá para as 7h30. Voltei para casa, tomei banho, comi alguma coisa. Fiquei sentado na varanda esperando. Eles tinham dito que chegavam de tarde, mas não disseram que horas. Então fiquei ali, olhando a estrada de terra que levava até a porteira do sítio. O sol subia devagar, esquentando tudo. As cigarras começaram a cantar. Aquele barulho ensurdecedor que quem não é acostumado acha um inferno. Para mim, era música, era vida. Era o som do lugar que tinha me salvado de afundar de vez depois que perdi a sida. Lá pelas 2 da tarde vi a poeira subindo lá longe. Um carro vindo pela estrada. Levantei da cadeira e fiquei olhando. Era uma SUV preta, grandona, brilhando no sol. O carro do Marcelo. Claro, ele sempre fez questão de mostrar que venceu na vida. Que não era mais o moleque do interior que cresceu numa casa simples, filho de motorista de ônibus. Agora ele era gerente, ganhava bem, morava em apartamento chique. E tinha vergonha de onde veio. O carro parou na frente da casa, levantando mais poeira ainda. Eu não me mexi. Fiquei ali, braços cruzados, esperando. A porta do motorista abriu e o Marcelo saiu. Camisa polo, bermuda de marca, tênis branco impecável, óculos escuros, cabelo cortado e penteado direitinho. Ele olhou para mim e acenou. E aí, pai? Quanto tempo? Quanto tempo? Como se a culpa fosse minha. As outras portas abriram. A mulher dele, a Patrícia, saiu do banco da frente. Cabelo liso, loiro, unhas feitas. Vestido de tecido leve, sandália rasteira cara. Ela sempre foi educada comigo, mas dava para ver que me olhava de cima. Do jeito que gente que tem dinheiro olha para quem não tem. E lá de trás saíram eles. O Valdemar e a Yara. Os sogros. Seu Valdemar era um homem grande, ombros largos, barriga saliente. Devia ter uns 60 e poucos anos. Usava uma camisa xadrez simples, calça jeans clara, chinelo de dedo. O cabelo estava grisalho, ralo na frente. Ele olhou ao redor com uma expressão cansada, de quem não queria estar ali. A dona Yara era pequena, franzina, cabelo curto e pintado de castanho escuro. Usava uma blusa florida e uma calça de malha. Parecia nervosa. Olhava tudo com olhos arregalados, como se tivesse entrado num lugar perigoso. Pai, esses são os meus sogros. O senhor já conhece, né? Do casamento. Desci da varanda devagar. Cheguei perto deles e estendi a mão. Osmar, sejam bem-vindos. Seu Valdemar apertou minha mão com força. A mão dele era grossa, calejada. Mão de quem trabalhou a vida inteira. Dona Yara só acenou de longe, com um sorrisinho tímido. Opa, sogro, trouxemos umas coisas aqui do carro. A gente comprou umas bebidas, uns petiscos. Sabe como é? O Marcelo abriu o porta-malas e começou a tirar sacolas. Cerveja importada, vinho, salgadinhos de marca, queijo fino, coisa que não combinava em nada com o lugar. Eu não falei nada. Só olhei. Pai, a gente tá morto de cansaço. A estrada é longe demais. Onde a gente vai ficar? Entrem. Vou mostrar os quartos. Entramos na casa. Eles iam comentando baixinho, olhando tudo. Senti o julgamento no ar. A casa era simples demais, velha demais, longe demais da realidade deles. Mostrei os quartos. O Marcelo entrou no dele, jogou a mala na cama e olhou em volta. Não tem ar-condicionado, pai? Não. Caramba, vai ser difícil dormir com esse calor. Não respondi. Só apontei o ventilador no canto. Ele bufou. Levei o Valdemar e a Yara para o quarto deles. Dona Yara entrou e ficou parada no meio do quarto, olhando tudo com aquela cara de quem não acredita onde foi parar. Seu Valdemar foi até a janela e abriu. Olhou lá para fora, para o pasto, para o gado, para as árvores ao longe. Quantos alqueires o senhor tem aqui? Ele perguntou. 15. Mas não é meu, não. É arrendado. Ah! Ele acenou com a cabeça como se tivesse entendido algo, mas não disse mais nada. Voltei para a cozinha. O Marcelo apareceu logo atrás. Pai, a gente tá com fome. Tem alguma coisa para comer? Abri a geladeira. Mostrei o que tinha. Ele fez uma cara. Só isso? É o que tem. A gente devia ter trazido mais coisa. Se quiser, amanhã vocês vão até a cidade comprar.
Fica a 40 minutos daqui. Ele não gostou. Senti pela cara que fez, mas não disse nada. Coloquei arroz no fogo. Esquentei a linguiça na frigideira. Fiz uma salada de tomate com alface da horta. Simples. Botei tudo na mesa. Chamei todo mundo. Sentamos. Rezei antes de comer, como sempre fiz. O Marcelo revirou os olhos. A Patrícia também. Mas o Valdemar e a Yara baixaram a cabeça junto comigo. Comemos em silêncio. Só ouvia o barulho dos garfos, das facas, do mastigar. Ninguém reclamou da comida. Mas também ninguém elogiou. Depois do jantar, fui para a varanda. Acendi um cigarro de palha que eu tinha guardado. Fumava raramente, mas naquele dia precisava. O Marcelo veio sentar do meu lado. Pai, amanhã a gente ia aproveitar para descansar, dormir até mais tarde, dar uma relaxada. Amanhã, eu soltei a fumaça devagar. Amanhã a gente começa cedo. 5 horas tem trabalho. Ele deu uma risada curta, nervosa. Trabalho? Ué, pai, a gente veio para descansar. Olhei para ele, bem nos olhos. Vocês vieram para cá sem me perguntar se eu queria. Então, enquanto estiverem aqui, vão viver do jeito que eu vivo, do jeito da roça. Aqui não é hotel. Aqui todo mundo trabalha. A cara dele mudou. Ficou vermelha, mas ele não disse nada. Levantou e entrou para dentro. Fiquei ali sozinho, olhando a noite cair. E sorri de novo. 5 horas da manhã em ponto, bati na porta dos quartos. 3 batidas secas em cada um. Não gritei, não fiz escândalo. Só bati e falei alto o suficiente para acordar quem estava dormindo. Vamos, tá na hora. Trabalho não espera. Ouvi uns gemidos lá de dentro. Resmungos. O Marcelo falou alguma coisa que eu não entendi direito, mas pelo tom era reclamação. Não me importei. Voltei para a cozinha, coloquei o café no fogo, cortei umas fatias de pão, passei margarina. Café simples. Café de quem precisa acordar e ir pro batente. Uns 15 minutos depois, eles começaram a aparecer. O Marcelo veio primeiro, com a cara amassada de sono, o cabelo em pé, arrastando os pés. Usava uma bermuda de ginástica e uma camiseta de marca. Tênis de corrida branco. Como se fosse sair para academia. Pai, 5 horas? Sério, sério. Toma um café e vamos. A Patrícia apareceu atrás dele. Tava de roupão, cabelo preso de qualquer jeito, cara de quem não acreditava no que estava acontecendo. Ela me olhou como se eu fosse louco. Osmar, eu não vim preparada para acordar a essa hora. Então fica, mas a cozinha só tem café agora. Almoço é só 12:00. Ela bufou, mas pegou uma xícara e sentou na mesa. Os sogros demoraram mais. Quando apareceram, o Valdemar estava com uma calça velha e uma camiseta sem estampa. A Yara usava uma roupa simples também, mas dava para ver que ela tinha se arrumado um pouco. Tinha passado batom, penteado o cabelo. Bom dia, Osmar, disse o Valdemar, a voz ainda rouca de sono. Bom dia. Tomem um café rápido. Daqui a pouco a gente sai. Eles sentaram. Tomaram café em silêncio. Ninguém conversava. Só o barulho das xícaras, das colheres mexendo o açúcar. Lá fora, os primeiros raios de sol começavam a clarear o céu. Os galos já cantavam fazia tempo. As galinhas ciscavam no terreiro. O dia tinha começado fazia horas para quem mora na roça. Terminei meu café, levantei. Marcelo, você vem comigo pro curral. Valdemar, se quiser vir também, tem trabalho para todo mundo. O Marcelo me olhou como se eu tivesse falado grego. Curral? Fazer o que no curral? Ordenhar, limpar. Tem 3 vacas que dão leite. Pai, eu não sei fazer isso. Então vai aprender. Saí. Não esperei resposta. Coloquei a bota, o chapéu velho de palha e fui andando. Ouvi passos atrás de mim. Olhei. Era o Valdemar. Ele tinha vestido uma bota velha que achou perto da porta. Meio torta, maior que o pé dele, mas servia. Posso ir com o senhor? Ele perguntou. Pode. Andamos juntos até o curral. O Marcelo vinha atrás de longe, reclamando sozinho, tropeçando nas pedras do caminho com aquele tênis ridículo. Cheguei no curral, abri a porteira, chamei as vacas. Elas vieram devagar, balançando a cabeça, mastigando. Bichos mansos, acostumados com a rotina. Prendi cada uma no coxo. Botei ração para elas comerem enquanto ordenhava. Valdemar, já ordenhou vaca alguma vez? Ele olhou para mim, depois para o bicho, e deu um sorriso pequeno. Faz uns 40 anos,
Mas acho que não esqueci. Peguei o banquinho, o balde de alumínio, sentei do lado da primeira vaca. Mostrei como fazia. Puxava as tetas com firmeza, num ritmo certo, o leite espirrando quente dentro do balde, fazendo aquele barulho bom de espuma se formando. Quer tentar? Ofereci. Ele hesitou, mas sentou. Pegou o balde, ajeitou o banquinho e começou. Devagar. As mãos dele tremiam um pouco, mas ele lembrava. Depois de uns 2, 3 minutos, o leite começou a sair certinho. Ele sorriu. Um sorriso de quem se lembrou de algo que estava guardado lá no fundo. Ainda sei, ele murmurou quase para ele mesmo. O Marcelo ficou ali parado, olhando, com nojo, com preguiça, com raiva. Pai, eu não vou fazer isso. Então fica aí parado. Mas não reclama quando o café da manhã acabar e não tiver leite fresco. Ele cerrou os dentes. Sentia a raiva dele dali, mas não falou mais nada. Terminamos a ordenha. 3 baldes cheios. Levamos de volta para a cozinha, coamos o leite, guardamos na geladeira. Depois voltamos para o curral, limpamos o chão, jogamos água, raspamos o esterco. Trabalho sujo, pesado. O Valdemar não reclamou. Pegou a pá, ajudou. Suava, mas continuava. O Marcelo ficou encostado na cerca, mexendo no celular. Quando terminamos, já era quase 8 horas. Voltamos para casa. As mulheres estavam sentadas na varanda. A Yara bordava alguma coisa. A Patrícia mexia no notebook. Pronto, eu falei. Agora tem o galinheiro. Precisa tirar as galinhas, limpar tudo, trocar a palha. Yara, Patrícia, vocês podem ajudar. A Patrícia levantou os olhos do computador incrédula. Osmar, eu tenho trabalho. Reunião online daqui a pouco. Então faz depois. Não dá para fazer depois. Eu preciso trabalhar. Olhei para ela, direto nos olhos. Você veio aqui porque quis. Ninguém obrigou. Então, enquanto tiver aqui, ou ajuda, ou fica quieta. Ela ficou branca. Marcelo veio correndo. Pai, não fala assim com a minha esposa. Eu falo do jeito que eu quiser na minha casa. Ou melhor, no sítio que eu aluguei. Se não gostou, pode ir embora. Silêncio. O Marcelo respirou fundo. A Patrícia fechou o notebook com raiva. Mas nenhum dos dois saiu. A Yara levantou devagar, dobrou o bordado e veio até mim. Eu ajudo, Osmar. Pode me mostrar o que precisa fazer. Olhei para ela. Aquela mulher pequena, franzina, que parecia tão frágil, mas tinha coragem, tinha humildade. Vem comigo. Levei ela até o galinheiro. Mostrei como espantar as galinhas, como tirar a palha velha, como lavar. Ela ouviu tudo, prestando atenção. Depois arregaçou as mangas e começou. Não reclamou do cheiro, não reclamou da sujeira. Só fez. Fiquei ali perto, ajudando. A gente trabalhou lado a lado, em silêncio, mas era um silêncio bom. Não era pesado. Depois de uns 40 minutos, ela parou, limpou o suor da testa com as costas da mão e olhou para mim. Osmar, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor está fazendo isso? Parei o que estava fazendo. Olhei para ela. Fazendo o quê? Isso, acordando todo mundo cedo, botando todo mundo para trabalhar. O senhor tá bravo com alguma coisa? Respirei fundo. Não tô bravo, Yara. Só tô cansado. Cansado de ser tratado como se eu não importasse. Como se eu fosse um móvel velho que fica no canto e ninguém liga. Ela não disse nada. Só ficou me olhando, com uma tristeza nos olhos. O Marcelo, ele ligou para mim e disse que ia trazer vocês. Não perguntou. Não pediu. Decidiu por mim. Como se eu fosse obrigado a receber. Como se aqui fosse hotel. E sabe o que é pior? Ele nunca veio aqui. Nem uma vez. Desde que eu aluguei esse lugar, faz 6 meses, ele nunca apareceu. Mas quando precisou de um favor, aí lembrou que eu existo. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Eu entendo. Entende? Ela desviou o olhar, voltou a trabalhar, mas tinha algo diferente agora. Algo que ela não estava dizendo. Terminamos o galinheiro. Voltamos para casa. Já era quase meio-dia. O sol estava a pino, queimando. Todo mundo estava suado, cansado. Fui para a cozinha, botei feijão no fogo, fiz arroz, fritei uns ovos, esquentei a linguiça que sobrou da noite. Comida simples, comida de quem trabalha. Chamei todo mundo para a mesa. Eles vieram em silêncio. Sentaram. O Marcelo estava com a cara fechada. A Patrícia também. Mas o Valdemar e a Yara, eles comeram com vontade.
como quem tinha sentido falta daquele tipo de comida, daquela simplicidade. E eu percebi uma coisa. Percebi pelo jeito que eles seguravam o garfo, pelo jeito que pegavam o pão, pelo jeito que olhavam o prato. Eles conheciam aquilo. Conheciam bem. E o Marcelo, ele tinha vergonha disso. No terceiro dia, as coisas começaram a mudar. Não da forma que eu esperava, mas mudaram. Eu acordei na mesma hora de sempre, 5 da manhã. Fiz café, cortei o pão, botei a mesa. Ia bater nas portas quando ouvi um barulho vindo da cozinha. Voltei. Era o Valdemar. Ele já estava vestido, com a mesma roupa velha do dia anterior, a bota torta nos pés. Estava se servindo de café. Bom dia, Osmar. Bom dia. Acordou cedo. Eu sempre acordo cedo. O corpo não deixa mais dormir até tarde. Ele deu um gole no café. Olhou pela janela para o dia clareando. 40 anos trabalhando em fábrica. Entrava às 6. O corpo acostumou. Sentei na frente dele. Peguei minha xícara. Fábrica de quê? Metalúrgica. Lá em Santo André. Entrei com 18 anos. Saí com 63. Aposentei faz 2 anos. Ele falava devagar, a voz cansada. Não era cansaço de sono. Era cansaço de vida. E a Yara? Costureira. Trabalhava em casa, fazia roupa para fora, vestido de festa, roupa de criança, essas coisas. Ela tem mão boa. Muito boa. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. A gente trabalhou a vida inteira, Osmar. A vida inteira, para dar um futuro para o Marcelo. Ele parou. Tomou mais um gole de café e continuou. A gente morava num barraco, lá na periferia de Santo André. 2 cômodos, chão de cimento, telhado que vazava quando chovia. O Marcelo dormia num colchão no chão. A gente dormia noutro. Não tinha praticamente nada. Mas a gente lutava. Todo mês eu trazia o dinheiro da fábrica, a Yara trazia o dela das costuras, e a gente juntava para pagar escola boa para o menino. Para ele não ser o que a gente foi, fiquei quieto, só ouvindo. Ele sempre foi inteligente, muito inteligente. Passou no vestibular, fez faculdade, conseguiu emprego bom, começou a subir. E a gente ficou feliz, sabe? Feliz de ver que tudo tinha valido a pena. Ele olhou para mim e os olhos dele estavam marejados. Mas aí ele começou a mudar. Começou a ter vergonha da gente. A voz dele falhou. Ele limpou a garganta, tentou disfarçar. Quando ele apresentou a Patrícia pra gente, ela era outra. Vinha da mesma origem que nós. Família simples, pai pedreiro, mãe diarista. Mas aí ela arrumou emprego numa empresa grande, começou a ganhar bem também. E os dois decidiram esquecer de onde vieram. Ele parou de novo. Dessa vez, uma lágrima desceu. Ele limpou rápido, com as costas da mão. Eles não levam a gente na casa deles, Osmar. Quando tem festa, quando tem reunião de trabalho, quando tem jantar com os amigos, a gente nunca é chamado. A Yara chora. Chora sozinha no quarto para eu não ver. Mas eu vejo. Eu sei. Ele respirou fundo, a voz engasgada. E quando o Marcelo disse que ia trazer a gente aqui, pro sítio do pai dele, eu pensei que fosse diferente, que ele estava tentando se reaproximar, que ele queria mostrar pra gente um lugar bonito, um lugar que significava algo. Ele deu uma risada amarga. Mas quando a gente chegou aqui, eu entendi. A gente foi despachado, como uma encomenda. Ele não queria a gente lá, então jogou a gente aqui, e nem se deu ao trabalho de fingir que era diferente. Fiquei sem palavras. Olhei para o Valdemar, aquele homem grande, forte, que devia ter erguido tanto peso na vida, e agora estava ali, quebrado por dentro, quebrado pelo próprio filho, do mesmo jeito que eu estava quebrado pelo meu. Valdemar, eu comecei, mas ele levantou a mão. Não precisa falar nada, Osmar. Eu sei que o senhor também está sofrendo. Eu vejo no jeito que o senhor olha para o Marcelo, no jeito que o senhor trata a gente aqui. O senhor não está sendo duro à toa. O senhor está cansado. Do mesmo jeito que eu. Ele levantou, foi até a janela. Ficou olhando lá para fora, pro pasto, pro sol nascendo. Sabe o que é engraçado? Quando eu estava no galinheiro limpando aquela sujeira, eu me senti vivo. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Útil, fazendo algo que importa. Em casa, eu só fico sentado no sofá, vendo televisão, esperando o dia passar. A Yara aborda. E a gente fica ali, os dois, velhos, esquecidos. Como se já tivesse morrido. Levantei também. Fui até ele. Valdemar,
Enquanto vocês estiverem aqui, vocês são bem-vindos. De verdade. Não como visita chata, mas como gente que eu respeito. Gente que eu entendo. Ele virou, me olhou e esticou a mão. Apertei. Firme. E naquele aperto, tinha algo maior do que palavras. Naquele momento, a Yara apareceu na porta da cozinha. Ela também já estava vestida, pronta. Olhou pra gente e sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Bom dia, já tá na hora de começar o dia, né? Já, eu disse. Mas hoje eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Saímos os três. Andamos pelo sítio. Mostrei a horta que eu tinha plantado. Alface, tomate, couve, cebolinha. Tudo crescendo bonito. Mostrei o pomar com as árvores de manga, de limão, de goiaba. Mostrei o açude lá embaixo onde os patos nadavam. Mostrei tudo. E eles olhavam com um brilho no olho, com saudade, com reconhecimento. Meu pai tinha uma horta, disse a Yara, a voz suave. Lá no interior de Minas, eu cresci mexendo na terra. Adorava colher tomate. Adorava ver as coisas crescendo. O meu também, disse o Valdemar. Meu pai era sitiante, pequeno, poucos alqueires. Mas era nosso. Eu cresci ali. Aprendi a trabalhar ali. Ele olhou ao redor. E tinha uma tristeza misturada com alegria. Fazia décadas que eu não via um lugar assim. A gente ficou ali, os três, em silêncio. Até que eu falei, vocês podem ficar aqui o tempo que quiserem. Não como hóspedes, mas como parceiros. A gente divide o trabalho, divide a comida, divide a vida. Sem frescura, sem fingimento. A Yara olhou para o marido. Ele olhou para ela. E os dois olharam para mim. A gente aceita, disse o Valdemar. Voltamos para casa. O Marcelo e a Patrícia ainda estavam dormindo. Deixei eles. Não bati na porta. Que dormissem. Já não importava mais. Eu, o Valdemar e a Yara passamos o dia trabalhando. Consertamos a cerca do Pasto Sul. Cavamos os buracos, fincamos os mourões novos, esticamos o arame. Trabalho pesado. Mas a gente fez juntos, suando juntos, rindo juntos. Quando o Valdemar fez uma piada sobre ter esquecido como doía as costas depois de um dia de trabalho duro. No fim da tarde, voltamos para casa, cansados, sujos, mas satisfeitos. O Marcelo estava na varanda, mexendo no celular. Ele levantou os olhos, viu a gente e franziu a testa. Vocês estavam trabalhando o dia inteiro? Tava, disse o Valdemar. Mas por quê? Vocês vieram para descansar. O Valdemar olhou para o genro. Um olhar longo, pesado. Marcelo, eu descansei a vida inteira depois que me aposentei. E sabe o que eu descobri? Descanso sem propósito é só esperar para morrer. Ele subiu os degraus da varanda, passou pelo genro e entrou na casa. Aqui eu me sinto vivo de novo. O Marcelo ficou ali, parado, sem saber o que dizer. Eu passei por ele também. Não disse nada, mas senti. Senti que algo tinha mudado. Que a vingança que eu tinha planejado tinha se transformado em outra coisa, em algo maior, em algo que doía, mas que também curava. E naquela noite, depois do jantar, quando todo mundo foi dormir, eu saí para a varanda, acendi um cigarro de palha, olhei para o céu cheio de estrelas, e pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinho. No quinto dia, as coisas explodiram. Eu estava na horta, arrancando o mato junto com a Yara. O sol já estava alto, devia ser umas 10 da manhã. A gente trabalhava em silêncio, mas era daquele silêncio confortável, de quem não precisa ficar enchendo o tempo com conversa fiada. O Valdemar tinha ido dar ração para os porcos. Tudo estava tranquilo, até que ouvi a voz do Marcelo, alta, irritada. Pai, preciso falar com o senhor, agora. Levantei devagar, limpei a terra das mãos na calça e olhei para ele. Tava parado na beira da horta, braços cruzados, cara fechada. Usava uma bermuda de praia e uma regata. Ainda estava com cara de quem tinha acabado de acordar. Fala. Aqui não. Lá dentro. Aqui tá bom. Fala. Ele olhou para a Yara, como se esperasse que ela saísse. Mas ela continuou ali, agachada, mexendo na terra. Não ia a lugar nenhum. Pai, que palhaçada é essa que o senhor tá fazendo? Palhaçada? Isso. Acordar todo mundo às 5 da manhã. Botar todo mundo para trabalhar feito escravo, servir comida de pobre, tratar a gente como se fosse... Como se fosse... Como se fosse o quê, Marcelo? Gente simples? Gente que trabalha?
A voz dele subiu mais. O senhor sabe muito bem o que eu tô falando. Eu trouxe meus sogros aqui para eles descansarem. E o senhor tá humilhando eles. Tá fazendo eles trabalharem feito animais. Dei um passo para frente. Olhei bem nos olhos dele. Eles estão reclamando? Ele parou. Abriu a boca, fechou. Olhou para o lado. Não é isso que importa. Eles não deveriam estar fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque você tem vergonha? Silêncio. A Yara parou de trabalhar. Levantou devagar. Olhou para o genro. Marcelo, eu não tô sendo humilhada. Eu tô sendo lembrada. Ele virou para ela confuso. Como assim? Lembrada de quem eu sou, de onde eu vim, de uma época que eu era feliz. A voz dela era firme agora. Firme e triste ao mesmo tempo. Você sabe que eu cresci na roça, Marcelo. Você sabe que seu sogro cresceu na roça. Mas você nunca quis saber dessa parte da nossa vida, né? Você sempre quis esquecer. Fingir que a gente veio de outra realidade. Mãe, não é isso. É sim. Ela deu um passo na direção dele. É isso sim, filho. Você tem vergonha da gente. Vergonha de dizer para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, que seu pai foi operário de fábrica, que sua mãe costurava roupa em casa para ajudar a pagar suas contas. Você mudou de nome, Marcelo? Mudou sobrenome? Porque às vezes parece que você esqueceu completamente de onde veio. A voz dele ficou mais baixa, mais perigosa. Eu não esqueci de nada, eu só quero algo melhor. Para mim, para minha família. Isso é errado? Não é errado querer algo melhor. Eu disse, a voz calma, mas firme. O que é errado é pisar em quem te ajudou a chegar lá. É esquecer quem carregou você nas costas. É tratar quem te criou como se fosse um peso, um problema. Ele virou para mim, os olhos brilhando de raiva. Ah, agora vai começar? Vai me jogar na cara tudo o que o senhor fez por mim? Isso é clássico. Eu te criei, eu te dei tudo, e você não me dá valor. É isso? Não, Marcelo, eu não vou jogar nada na sua cara. Porque você sabe, no fundo, você sabe muito bem o que você fez. E o que você não fez. Ele deu uma risada seca, sem humor. Ah, é? Então me ilumina, pai. Me diz, o que eu fiz de tão horrível? Respirei fundo. Senti a raiva querendo subir, mas segurei. Porque raiva não ia resolver nada. Só ia fazer tudo piorar. Sua mãe morreu faz 8 meses, Marcelo. Ele piscou. A expressão mudou. Ficou na defensiva. Eu sei. Você foi no enterro. Ficou 2 horas. E foi embora. Não voltou. Nem uma vez. Nem para ver como eu tava. Nem para ajudar a arrumar as coisas dela. Nem para sentar comigo e chorar junto. Nada. Pai, eu tinha trabalho. Eu não podia. Você sempre tem trabalho, Marcelo. Sempre. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que você usa o trabalho como desculpa. Desculpa para não olhar para trás. Para não ver de onde você veio. Para não lembrar que existe gente que te ama, mas que você deixou para trás. A voz dele tremeu. Eu não deixei ninguém para trás. Deixou sim. Você deixou sua mãe. Você deixou seus sogros. E você deixou eu. Eu dei mais um passo na direção dele. E quando você ligou dizendo que ia trazer eles aqui, sabe o que eu senti? Eu senti que você estava me usando. Me usando como um depósito. Um lugar para jogar gente que você não quer por perto, mas que você não tem coragem de mandar embora de vez. Ele ficou branco. As mãos tremiam. Não é verdade. É sim, filho. É sim. Nesse momento, o Valdemar apareceu. Ele tinha ouvido tudo. Veio andando devagar, parou ao lado da esposa, olhou para o genro. Marcelo, quando você era pequeno, sabe o que eu mais queria? Eu queria que você tivesse orgulho de mim. Que você olhasse para o seu pai, operário, mão calejada, roupa suja de graxa, e pensasse, esse homem é meu herói. Mas você nunca pensou isso, né? Você sempre olhou para mim com pena, com vergonha. Marcelo balançou a cabeça, os olhos marejados. Pai, não é assim. É sim. E sabe de uma coisa? Eu aceito. Eu aceito que você tenha vergonha de mim. Mas não aceito que você finja que não tem. Não aceito que você me use quando precisa e me esconda quando não precisa. Porque isso não é ser filho. Isso é ser covarde. O silêncio que caiu foi pesado, doloroso. O Marcelo ficou ali, parado, respirando fundo, tentando segurar as lágrimas. E pela primeira vez, eu vi o menino que ele tinha sido. O menino que um dia sentava no meu colo, que me pedia para contar história, que me olhava como se eu fosse o homem mais importante do mundo.
Mas esse menino tinha morrido, e no lugar dele tinha crescido um homem que eu não reconhecia mais. Eu preciso de um tempo, ele disse a voz baixa, e saiu, andando rápido, quase correndo, entrando na casa. A Patrícia tinha aparecido na varanda. Ela devia ter ouvido tudo. Olhou pra gente, os olhos arregalados, sem saber o que fazer, e depois entrou atrás dele. Ficamos ali, eu, o Valdemar e a Yara, em silêncio. E nesse silêncio tinha uma tristeza imensa, mas também tinha algo que eu não esperava. Tinha alívio, porque finalmente, depois de tanto tempo, a verdade tinha sido dita. Sem rodeios, sem fingimento, crua, real, dolorosa. E talvez, só talvez, essa verdade fosse o começo de algo, ou o fim definitivo. Ainda não dava para saber. A Yara pegou minha mão, apertou devagar. Obrigada, Osmar, por ter dito o que a gente nunca teve coragem de dizer. Apertei a mão dela de volta, e a gente voltou pro trabalho, porque a vida na roça não para. Não importa o que aconteça. A terra continua ali, os animais continuam ali, e o trabalho continua esperando. Depois do confronto, o Marcelo sumiu. Trancou-se no quarto com a Patrícia e não saiu mais. Nem para almoçar, nem para jantar. A casa ficou pesada, carregada de um silêncio que doía mais que qualquer grito. Eu, o Valdemar e a Yara seguimos a rotina. Fizemos o almoço juntos. Arroz, feijão, uma carne de panela que eu tinha deixado temperando desde cedo. Sentamos os três na mesa. Comemos devagar. Ninguém falou sobre o que tinha acontecido. Não precisava. Todo mundo sabia o peso daquelas palavras. Todo mundo sentia. Depois do almoço, o Valdemar foi consertar uma parte da cerca que ainda estava frouxa. Eu fui cuidar dos porcos. A Yara ficou na cozinha, lavando louça, organizando. Quando voltei, ela estava sentada na varanda, com o bordado no colo, mas não estava bordando. Só olhava para o nada, perdida em pensamento. Sentei do lado dela. Tá arrependida? Perguntei. Ela olhou para mim, os olhos cansados. De ter falado a verdade? Não. Mas tá doendo, Osmar. Dói muito. Eu sei. Ela voltou a olhar para o horizonte. Eu criei aquele menino, sabe? Acordava de madrugada para fazer a marmita do Valdemar, depois fazia o café do Marcelo, levava ele na escola, voltava, costurava o dia inteiro, buscava ele, fazia janta, ajudava nos deveres, todo dia, todo santo dia. A voz dela começou a falhar. E eu fazia isso feliz. Feliz porque eu sabia que estava dando para ele o que eu nunca tive. Estudo, oportunidade, futuro. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Mas quando ele cresceu, quando ele começou a ganhar dinheiro, a subir na vida, ele começou a me olhar diferente. Como se eu fosse pequena demais, simples demais, errada demais. Ela soluçou, tentou segurar, mas não conseguiu. E eu tentei, Osmar. Tentei me arrumar melhor, falar diferente, me comportar do jeito que ele queria. Mas nunca era o suficiente, porque o problema não era eu. O problema era de onde eu vim. Coloquei a mão no ombro dela. Yara, você não precisa mudar nada. Você é uma mulher digna, trabalhadora, honesta. E se ele não vê isso, o problema é dele, não seu. Ela me olhou, os olhos vermelhos. Mas dói tanto, Osmar. Dói tanto ser rejeitada pelo próprio filho. Eu sei porque eu sinto a mesma coisa. A gente ficou ali, lado a lado, dividindo aquela dor em silêncio, até que o Valdemar voltou. Ele subiu os degraus da varanda, viu a esposa chorando e num instante estava do lado dela, segurando a mão dela, passando o braço pelos ombros. Vai ficar tudo bem, ele disse, a voz rouca. Mas nenhum de nós acreditava nisso. A tarde passou devagar, pesada. Eu fui dar uma volta pelo pasto, só para respirar, para limpar a cabeça. Parei perto do açude. A água estava quieta, espelhando o céu. Os patos nadavam tranquilos. Tudo tão calmo lá fora, tão em paz. Mas por dentro, eu estava em guerra. Porque a verdade é que eu queria justiça. Queria que o Marcelo sentisse na pele o que ele tinha feito comigo, com os sogros, com a memória da mãe dele. Mas ao mesmo tempo, ele ainda era meu filho. E por mais que dói, por mais que eu tivesse raiva, por mais que eu quisesse ser frio e indiferente, eu não conseguia, porque amor de pai não apaga, não desaparece, mesmo quando deveria.
Voltei para casa no fim da tarde. O Valdemar estava na cozinha fazendo café. A Yara estava ajudando. Eles trabalhavam juntos, num ritmo que só quem vive junto há décadas conhece. Ela pegava a xícara antes dele pedir. Ele estendia a mão pro açúcar no momento certo. Era bonito de ver. Café tá pronto, disse o Valdemar. Sentamos os três. Tomamos em silêncio. Até que ouvi passos. Olhei. Era o Marcelo. Ele saiu do quarto. Vinha andando devagar, a cabeça baixa. Tinha os olhos inchados. Tinha chorado. Parou na porta da cozinha. Posso sentar? Ninguém respondeu. Mas também ninguém disse que não. Ele puxou uma cadeira. Sentou. Ficou ali, olhando para a mesa, as mãos entrelaçadas na frente dele. Eu queria pedir desculpa. Silêncio. Eu sei que desculpa não resolve. Eu sei que não apaga o que eu fiz. Mas eu preciso falar. Preciso porque se eu não falar agora, eu nunca vou conseguir. Ele respirou fundo e começou. Quando eu era criança, eu tinha orgulho de vocês. Orgulho do meu pai, que acordava cedo todo dia para trabalhar na fábrica. Orgulho da minha mãe, que costurava até tarde da noite. Eu via o esforço, eu via o cansaço, e eu jurava para mim mesmo que um dia eu ia retribuir, ia dar para vocês tudo que vocês nunca tiveram. Ele parou, limpou os olhos. Mas aí eu cresci, entrei na faculdade, comecei a conviver com gente diferente, gente que tinha dinheiro, que viajava, que falava de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E eu comecei a sentir vergonha. Vergonha de levar os amigos em casa e eles verem que a gente morava num lugar pequeno, simples. Vergonha de dizer que meu pai era operário. Vergonha de dizer que minha mãe costurava. A voz dele quebrou. E eu comecei a me afastar, aos poucos. Inventava desculpa para não ir em casa. Inventava compromisso. E quando eu consegui o emprego, quando comecei a ganhar bem, eu decidi que ia construir uma vida nova. Uma vida onde ninguém ia saber de onde eu vim. Onde eu podia fingir que sempre fui assim. Rico, bem-sucedido, diferente. Ele olhou para os pais. Depois olhou para mim. E o pior é que eu sabia que estava errado. Eu sabia que estava machucando vocês. Mas eu continuei, porque era mais fácil. Mais fácil ignorar do que enfrentar. Lágrimas desciam agora, sem parar. Quando a mamãe morreu, ele olhou para mim, a voz engasgada. Quando a mamãe morreu, eu não sabia o que fazer, pai. Eu não sabia como lidar, porque eu tinha passado tanto tempo longe, tinha sido tão ausente, que quando ela se foi, eu me senti um estranho no velório da própria mãe. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou alto. Chorou como não chorava desde criança. E eu só fiquei ali, olhando, sentindo uma dor no peito que era pior que qualquer dor física, porque ver seu filho quebrado é pior do que estar quebrado você mesmo. O Valdemar levantou, foi até o Marcelo, botou a mão pesada no ombro dele. Filho, a gente errou também. A gente colocou tanta expectativa em você, tanta pressão, que talvez a gente tenha feito você achar que precisava ser perfeito, que precisava ser mais do que a gente foi. E isso não é justo. A Yara levantou também. Foi pro outro lado. Abraçou o filho por trás. Eu te amo, Marcelo. Eu sempre vou te amar. Não importa quantas vezes você me machuque. Não importa quantas vezes você me ignore. Você é meu filho. E nada vai mudar isso. Eu fiquei sentado, olhando aquela cena. E dentro de mim, duas forças brigavam. Uma que queria levantar, abraçar meu filho, dizer que estava tudo bem. E outra que queria continuar sentado. Que queria que ele sentisse mais, que sofresse mais. Porque eu tinha sofrido tanto. Mas aí eu lembrei da Cida. Lembrei do que ela sempre dizia. Osmar, perdão não é para quem merece, é para quem precisa. E ela estava certa. Ela sempre esteve. Levantei devagar. Andei até o Marcelo. Ele olhou para mim, os olhos cheios de medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ouvir que era tarde demais. E eu só fiz uma coisa. Abri os braços. Ele levantou num pulo e me abraçou. Abraçou forte, desesperado, como se tivesse se segurando para não cair num abismo. E eu segurei ele. Segurei meu filho. E chorei também. Choramos juntos. E naquele abraço tinha dor, tinha raiva, tinha mágoa, mas também tinha algo maior.
Tinha amor. Aquele tipo de amor que não morre, que não desiste, que insiste, mesmo quando dói. Ficamos assim por muito tempo, os quatro, abraçados, chorando, curando. Mas eu sabia que aquilo era só o começo, porque perdão não acontece num abraço. Perdão acontece no tempo, nas atitudes, nas escolhas que vêm depois. E eu ainda não sabia se o Marcelo ia conseguir fazer essas escolhas. Mas pelo menos agora, ele sabia da dor que tinha causado. E isso já era um passo. No dia seguinte, algo mudou. Quando bati na porta às 5 da manhã, ouvi uma voz do outro lado. Já tô acordado, pai. Abri a porta devagar. O Marcelo estava sentado na cama, já vestido. Não era roupa de marca dessa vez. Era uma calça velha de moletom e uma camiseta simples, meio puída. Ele olhou para mim, meio sem graça. Eu queria ir com o senhor hoje, pro curral, para aprender. Fiquei parado, olhando para ele, tentando descobrir se era verdade ou se era só mais um teatro. Mas os olhos dele eram diferentes. Tinham humildade, tinham medo, mas também tinham vontade. Então vem, mas bota uma bota. Tênis não serve. Ele pegou a bota velha que o sogro tinha usado. Calçou, estava grande, mas ele amarrou firme. Descemos juntos para a cozinha. O Valdemar já estava lá, tomando café. Olhou para o genro com surpresa. Bom dia. Bom dia, sogro. A gente tomou café rápido. E saímos os três para o curral. O sol ainda nem tinha nascido direito. O céu estava cor-de-rosa, aquela claridade suave que vem antes do dia explodir. Os passarinhos começavam a cantar. O ar estava fresco, meio úmido. Chegamos no curral. As vacas já sabiam a rotina. Vieram devagar, tranquilas. Eu prendi a primeira no coxo. Peguei o banquinho, o balde, sentei. Vem aqui, Marcelo. Ele veio. Ficou do meu lado, olhando. Ordenhar não é difícil, mas precisa ter jeito. Precisa ser firme, mas sem machucar. A vaca sente se você tá nervoso, se você tá com medo. Então respira. Fica calmo. Mostrei como fazia. Puxava as tetas num ritmo certo, constante. O leite espirrando quente dentro do balde. Depois de um tempo, levantei. Sua vez. Ele sentou, hesitante. Pegou o balde, ajeitou. Olhou para a vaca. A vaca olhou para ele, mastigando o capim devagar. Ele esticou a mão, tocou a teta, puxou. Nada. Puxou de novo. Nada. Mais firme, eu disse. Com confiança. Ele tentou de novo. Dessa vez saiu um fiozinho de leite. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Continuou. Devagar, pegando o jeito. O leite começou a sair mais, e ele ia ficando mais confiante. O Valdemar observava, os braços cruzados, um sorriso discreto no rosto. Tá indo bem, Marcelo. Obrigado, sogro. Ficamos ali até terminar as 3 vacas. Depois limpamos o curral juntos. O Marcelo não reclamou. Pegou a pá, trabalhou, sujou a roupa, sujou as mãos, mas continuou. E quando terminamos, ele estava suado, cansado, mas tinha uma coisa no rosto dele que eu não via fazia muito tempo. Tinha satisfação. Voltamos para casa. A Yara e a Patrícia já tinham preparado o café da manhã. Pão caseiro, manteiga, geleia, café com leite fresco. Sentamos todos na mesa, e pela primeira vez em dias tinha conversa. Não era forçada, não era fingida. Era real. Pai, eu não sabia que era tão difícil, disse o Marcelo, passando manteiga no pão. O quê? Isso, tudo isso. Acordar cedo, trabalhar com as mãos, cuidar dos animais. Eu sempre achei que era simples, mas não é. Nunca foi, eu disse. E nunca vai ser. Mas é honesto, é verdadeiro. Ele acenou com a cabeça, olhando para o prato. Depois do café, a gente foi para o pasto. Tinha que consertar mais um trecho de cerca. O Marcelo foi junto. Cavamos os buracos, fincamos os mourões. Ele errava. Eu corrigia. Ele tentava de novo. As mãos dele começaram a ficar vermelhas. Depois começaram a doer. Mas ele não parou. Filho, se quiser descansar... Não, pai, eu aguento. E ele aguentou. O dia inteiro. E no fim, quando a cerca estava pronta, quando a gente olhou para o trabalho feito, ele olhou para mim. Obrigado, pai. Por quê? Por não ter desistido de mim. Não respondi. Só coloquei a mão no ombro dele. E a gente voltou para casa em silêncio. Os dias seguintes foram parecidos.
O Marcelo acordava cedo, ia trabalhar comigo, com o Valdemar. Aprendia, errava, tentava de novo. E aos poucos ele ia mudando. Não era uma mudança explosiva. Era devagar, mas era real. Uma tarde, eu estava sozinho na varanda quando a Patrícia veio sentar do meu lado. Ela ficou quieta por um tempo. Depois falou: Osmar, eu queria pedir desculpa. Olhei para ela surpreso. Eu também tenho culpa nisso tudo. Eu também vim de família simples. Meu pai foi pedreiro a vida inteira. Minha mãe foi diarista. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu também quis esquecer. Quis fingir que sempre fui de outra classe. E eu incentivei o Marcelo a fazer o mesmo. Ela olhou para as próprias mãos. A gente construiu uma vida baseada em mentira, Osmar. Uma vida onde a gente fingia ser o que não era. E agora eu vejo o quanto a gente perdeu. O quanto a gente machucou as pessoas que a gente deveria amar. E o que você vai fazer agora? Perguntei. Vou tentar reconstruir, devagar. Começando por assumir de onde eu vim. Por ter orgulho disso. E por ensinar isso para o meu filho também. Ela estava falando do neto. O filho deles. Que eu mal conhecia. Que o Marcelo quase nunca trazia para me ver. Onde ele tá? Perguntei. Ficou com a babá. Mas quando a gente voltar, eu quero trazer ele aqui. Quero que ele conheça o avô. Quero que ele aprenda que ter dinheiro não faz ninguém melhor. E que trabalho honesto vale mais que qualquer diploma. Olhei para ela. E vi sinceridade. Você é bem-vinda. Quando quiser. Ela sorriu. E pela primeira vez, não era um sorriso educado e falso. Era verdadeiro. Naquela noite, depois do jantar, a gente ficou todos na varanda. Eu, o Marcelo, a Patrícia, o Valdemar e a Yara. A noite estava linda. Céu estrelado, sem uma nuvem. Dava para ouvir os grilos, as rãs lá perto do açude, o vento balançando as árvores. Pai, o Marcelo falou quebrando o silêncio. Eu sei que eu estraguei muita coisa. Eu sei que tem coisas que não dá para consertar. Mas eu queria que o senhor soubesse que eu vou tentar. Vou tentar ser um filho melhor. Vou tentar estar presente. Vou tentar honrar a memória da mamãe. Ele olhou para o céu. Ela ia gostar de saber que eu tô aqui, que a gente tá aqui, juntos. Senti um aperto no peito, porque ele estava certo. A Cida ia ficar feliz. Ela sempre quis que a gente fosse uma família de verdade. Não só no sangue, mas no coração. Ela tá vendo, eu disse, a voz baixa. Onde quer que ela esteja, ela tá vendo. O Valdemar acendeu um cigarro. Soltou a fumaça devagar. Sabe, Osmar, quando a gente chegou aqui, eu achei que ia ser um inferno. Achei que a gente ia passar uns dias horríveis e ir embora com raiva. Mas agora eu não quero ir embora. Nem eu, disse a Yara. Aqui eu me sinto útil, me sinto viva de novo. Olhei para eles, para aquele casal que tinha sofrido tanto, que tinha sido rejeitado tanto, e que agora, aqui nesse sítio esquecido no interior de São Paulo, tinha encontrado um pouco de paz. Então fiquem, não só esses 15 dias. Fiquem o tempo que precisarem. Aqui tem espaço, tem trabalho, tem vida. Os olhos da Yara encheram de lágrimas. Sério, Osmar? Sério. O Valdemar apertou a mão da esposa e sorriu. Um sorriso cansado, mas feliz. E eu percebi uma coisa. Percebi que aquela vingança que eu tinha planejado, aquele plano de fazer eles trabalharem até cansar, de humilhar, de mostrar a dor que eu sentia, tinha se transformado em outra coisa. Tinha se transformado em cura. Não era a cura completa. Ainda doía. Ainda tinha mágoa. Ainda tinha feridas abertas. Mas era um começo. E às vezes, um começo é tudo que a gente precisa. No 10º dia, aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Era domingo. A gente tinha combinado de fazer um almoço especial. O Valdemar tinha matado um frango de capoeira, a Yara ia fazer aquela farofa dela que ficava uma delícia, e eu ia fazer uma feijoada simples, daquelas que demora o dia inteiro no fogo. O Marcelo e a Patrícia tinham ido até a cidade comprar umas coisas. Pão, refrigerante, sobremesa. Eu estava na cozinha mexendo o feijão quando ouvi o barulho do carro voltando. Mas não era só o carro. Tinha vozes, uma vozinha fina, aguda, de criança. Saí para a varanda e vi. O Marcelo estava tirando uma cadeirinha do banco de trás. E nela, um menino. Devia ter uns 4 anos. Cabelo escuro, olhos grandes, bochecha redonda.
Meu neto. Meu neto que eu tinha visto pela última vez quando ele tinha 1 ano e pouco, que o Marcelo quase nunca trazia, que eu só conhecia por foto. Fiquei parado, sem conseguir me mexer, sem conseguir falar. O Marcelo pegou o menino no colo, subiu os degraus da varanda, parou na minha frente. Pai, esse é o Pedro, seu neto. O menino me olhou com aquela curiosidade de criança, meio tímido, mas curioso. Oi, ele disse, a voz baixinha. Oi, Pedro. Eu consegui falar, a voz saindo rouca. Pedro, esse é seu avô Osmar, o vovô que eu te falei. O menino olhou para mim pensando. Depois perguntou, você é o vovô do sítio? Sou. Tem galinha? Tem. Tem vaca? Tem. Os olhos dele brilharam. Eu quero ver. O Marcelo me olhou, meio sem graça, mas sorrindo. A gente foi até a cidade e eu liguei para babá. Pedi para ela trazer ele aqui. Eu achei que estava na hora dele conhecer direito o avô. Não consegui falar. Só fiquei ali, olhando para o meu neto. Aquele menino que era o futuro, que era a continuação de tudo, e que eu quase tinha perdido por causa do orgulho, da mágoa, da distância. Você quer ver os bichos? Eu perguntei, agachando na altura dele. Quero. Então vem. Peguei na mãozinha dele, pequena, macia, quente. E a gente foi andando juntos. Eu, aquele homem velho, cansado, marcado pela vida. E ele, aquele menino cheio de energia, cheio de futuro. Levei ele no galinheiro. Ele ficou encantado com as galinhas, com os pintinhos correndo para lá e para cá. Levei no chiqueiro. Ele achou os porcos engraçados. Riu daquele jeito gostoso que só criança ri. Levei no curral. Ele ficou com medo das vacas no começo, mas depois quis tocar, quis dar capim na mão. Vovô, você mora aqui? Moro. Sozinho? Sozinho não. Agora tem bastante gente aqui comigo. Eu posso vir sempre? Parei. Olhei para ele. Aqueles olhos inocentes, esperançosos. Pode, sempre que você quiser. Ele sorriu. E naquele sorriso, eu vi a Cida. Vi o Marcelo quando era criança. Vi toda a família que eu tinha construído e que quase tinha perdido. Voltamos para casa. O Valdemar e a Yara já tinham conhecido o Pedro. Eles estavam brincando com ele na varanda, mostrando passarinho, mostrando flor, mostrando as coisas simples que criança adora. O menino estava radiante. Chamei todo mundo para almoçar. A mesa estava farta. Feijoada fumegando, farofa dourada, frango assado, arroz branco, salada, vinagrete. A gente sentou. E antes de comer, eu rezei, como sempre fazia. Mas dessa vez, a oração foi diferente. Senhor, obrigado pela comida. Obrigado pela terra. Obrigado pela saúde. Mas acima de tudo, obrigado pela família. Pela família que está aqui hoje, reunida, apesar de tudo. Apesar da dor, apesar dos erros. Obrigado por me mostrar que ainda vale a pena. Amém. Amém, todos repetiram. Comemos, rimos, conversamos. O Pedro contava histórias da escola, das brincadeiras, dos amiguinhos. O Marcelo ouvia com atenção sorrindo, a Patrícia também, e eu percebi que eles tinham mudado. De verdade. Não era só teatro, era real. Depois do almoço, o Pedro estava com sono. A Patrícia levou ele para dentro, deitou ele na cama. Ficamos só nós na varanda, os homens. Eu, o Marcelo e o Valdemar. O Marcelo acendeu um cigarro, coisa que eu não sabia que ele fazia. Desde quando você fuma? Desde sempre. Mas eu escondia. Achava que o senhor ia ficar bravo. Por quê? Eu também fumo. Ele deu uma risada triste. Porque eu sempre quis ser perfeito para os olhos do Senhor. Sempre quis ser o filho que deu certo, que não decepcionou. Mas no fim eu decepcionei do pior jeito possível. Não fumando ou bebendo, mas esquecendo. Esquecendo de quem me fez ser quem eu sou. Ele soltou a fumaça devagar. Quando a mamãe morreu, eu entrei em depressão. Não falei para ninguém. Escondi. Fingi que estava bem. Mas por dentro eu estava morrendo. Porque eu sabia que nunca mais ia poder consertar as coisas com ela. Nunca mais ia poder pedir desculpa por todas as vezes que eu não fui visitá-la. Por todas as vezes que inventei desculpa. Por todos os domingos que eu preferi ficar em casa vendo televisão a ir almoçar com vocês. A voz dele falhou. E quando eu liguei dizendo que ia trazer os sogros aqui, não era porque eu estava preocupado com eles. Era porque eu queria me livrar deles. Porque eu não queria ter que lidar.
Não queria ter que fingir. Então joguei eles aqui. E joguei o senhor também, como se vocês fossem descartáveis. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Eu sou um covarde, pai. Um filho ruim. Um genro ruim. E eu quase fui um pai ruim também. Porque eu estava criando o Pedro do mesmo jeito que eu me criei. Ensinando ele a ter vergonha das raízes. A esconder de onde a gente veio. O Valdemar botou a mão no ombro do genro. Mas você tá mudando, Marcelo. E isso é o que importa. Será? Será que dá tempo? Eu me levantei, fui até ele. Peguei o cigarro da mão dele, dei uma tragada, devolvi. Dá tempo sim. Enquanto a gente tá vivo, sempre dá tempo. Mas tem que ser de verdade. Não pode ser só palavra. Tem que ser atitude. Todo dia. Todo santo dia. Ele acenou com a cabeça. Eu sei. E eu vou tentar. Eu juro que eu vou. A gente ficou ali, fumando juntos. Pai e filho. Sogro e genro. 3 gerações de homens que tinham errado, que tinham acertado, que tinham sofrido e que agora tentavam se encontrar de novo. Mais tarde, quando o Pedro acordou, a gente foi até o açude. Levei o menino para pescar. Ele nunca tinha pescado. Eu ensinei. Mostrei como botar a minhoca no anzol, como jogar a linha, como esperar com paciência. Ele ficou quietinho, segurando a vara, os olhos fixos na água. Vovô, oi, por que você mora aqui sozinho? A pergunta me pegou de surpresa. Porque às vezes a gente precisa de um lugar só nosso, para pensar, para curar. Curar o quê? O coração. Ele pensou nisso. Balançou as perninhas, olhando a água. Meu pai disse que a vovó morreu. Disse, você sente falta dela? A voz saiu baixa. Todo dia. Ela era legal? Era a melhor pessoa que eu conheci na vida. Ele ficou quieto. Depois falou, a voz séria demais para a idade dele. Meu pai também sente falta dela. Ele chora à noite. Eu ouço. Fiquei sem ar. Olhei para o Marcelo, que estava sentado mais longe conversando com o Valdemar. E entendi. Entendi que ele também estava sofrendo. Que ele também estava lutando. Que ele também estava quebrado. E que talvez, só talvez, a gente pudesse se curar juntos. A linha do Pedro esticou. Ele gritou. Vovô, pegou! Ajudei ele a puxar. Era um lambari pequeno, prateado, se debatendo. O menino ficou radiante. Eu pesquei, vovô, eu pesquei! Pescou, sim. E pescou bem. Ele olhou para o peixe com orgulho. E eu olhei para ele, para o meu neto, para o futuro da nossa família, e pensei, talvez valha a pena, talvez tudo isso valha a pena. No 13º dia, a realidade bateu na porta. O Marcelo tinha que voltar. Trabalho, compromissos, vida lá na cidade grande. A temporada que ele tinha planejado de 15 dias estava chegando no fim. E todos sabíamos disso. Naquela manhã, acordei mais cedo que o normal. Antes das 5. Não conseguia dormir. Fui para a varanda. Sentei na cadeira velha de balanço que eu tinha ali. O céu ainda estava escuro, mas já dava para ver as primeiras luzes do dia querendo romper lá no horizonte. Ouvi a porta abrindo atrás de mim. Era o Marcelo. Ele veio sentar do meu lado, trazendo 2 xícaras de café. Me entregou uma. Obrigado. A gente ficou ali, em silêncio, tomando café, ouvindo o mundo acordar, os galos cantando, os passarinhos começando a tagarelar, a vida seguindo seu ritmo. Amanhã eu preciso ir embora, pai. Eu sei. Silêncio de novo. Mas eu não quero que seja como antes. Não quero sumir. Não quero fingir que esses dias não aconteceram. Olhei para ele. E o que você vai fazer então? Ele respirou fundo. Eu queria propor uma coisa que eu venho pensando esses últimos dias. Ele colocou a xícara no chão, virou para mim. Pai, e se a gente transformasse esse sítio num lugar de família? Um lugar onde a gente vem todo mês, todo fim de semana que der. Onde o Pedro cresce aprendendo as coisas que eu nunca aprendi. Onde os sogros podem ficar quando quiserem. Onde a gente se reconecta. Fiquei quieto, processando. Eu sei que o Senhor alugou esse lugar para ter paz, para ficar sozinho. E eu vou entender se o Senhor disser não. Mas eu preciso disso, pai. Preciso desse lugar para me lembrar de quem eu sou, de onde eu vim, do que realmente importa. A voz dele tremeu. E eu quero que o Pedro cresça diferente de mim. Quero que ele tenha orgulho do avô, que ele conheça essa vida, que ele aprenda que trabalho honesto vale mais que qualquer cargo em empresa. Ele limpou uma lágrima que teimou em cair.
E eu quero passar tempo com o Senhor, pai. Tempo de verdade. Não só uma ligação de 5 minutos no aniversário. Não só um almoço apressado no Natal. Quero estar aqui. Quero trabalhar com o Senhor. Quero aprender o que eu nunca quis aprender. Antes que seja tarde demais. Fiquei olhando para ele. Para o meu filho. Aquele homem que tinha me machucado tanto. Mas que agora estava aqui. Vulnerável, pedindo uma chance. Marcelo, você tem certeza disso? Porque não é fácil. Não é bonito. É trabalho duro. É acordar cedo. É suar. É sujar a mão. É uma vida que você passou a vida inteira tentando esquecer. Eu sei, pai. Mas é justamente por isso que eu preciso. Preciso me reconectar com isso. Porque foi tentando esquecer que eu me perdi. Levantei da cadeira. Andei até a beirada da varanda. Olhei para o sítio que tinha virado meu refúgio. Meu lugar de cura. Meu escape. E pensei na Cida. No que ela diria. E eu sabia. Sabia exatamente o que ela diria. Ela diria sim, Osmar. Ela diria que família é tudo. E que vale a pena tentar. Virei para ele. Tá bem, mas com uma condição. Qual? Quando vocês vierem, vocês trabalham. Não é passeio. Não é férias. É vida real. É dividir o peso. É estar junto de verdade. Ele levantou, veio até mim, esticou a mão. Combinado. Apertei a mão dele. Firme. Como um acordo. Como uma promessa. Naquele dia, a gente trabalhou juntos pela última vez antes dele partir. Fomos até o pomar, colhemos manga, goiaba, limão, enchemos caixotes. O Pedro ajudava como podia, carregando as frutas pequenas, rindo quando uma caía no chão. O Valdemar e a Yara trabalhavam do nosso lado. A Patrícia também tinha vindo. Tava com uma roupa simples, cabelo preso, sem maquiagem, trabalhando junto. E naquele momento, colhendo fruta embaixo do sol quente, suado, cansado, eu senti algo que não sentia fazia muito tempo. Senti que eu tinha uma família de novo. À tarde, sentamos todos na sombra de uma árvore grande. Comemos as frutas que tínhamos colhido. O Pedro comia manga e a polpa escorria pelo queixo dele. A gente ria, conversava, sem pressa, sem compromisso, só existindo ali, naquele momento. Seu Osmar, a Yara falou, limpando as mãos num pano. Eu e o Valdemar conversamos e a gente queria saber se o senhor deixaria a gente ficar aqui, não só de visita, mas morar mesmo. Olhei para ela surpreso. Morar? A gente não tem mais nada lá na cidade. A casa é pequena, vazia, triste. Nossos filhos não vão. Nossos netos mal conhecem a gente. Aqui a gente se sente útil, se sente vivo. Ela olhou para o marido, que acenou confirmando. Se o senhor deixar, a gente ajuda com tudo. Com o trabalho, com as despesas, com o que precisar. Só não manda a gente embora. A voz dela falhou no final. Fiquei sem palavras. Olhei para aquele casal, que tinha chegado aqui achando que ia ser um fardo e que tinha se tornado parte essencial de tudo isso. Vocês não precisam pedir permissão. Vocês já são parte daqui. Fiquem, pelo tempo que quiserem. A Yara chorou. Levantou. Veio me abraçar. O Valdemar também. E naquele abraço tinha gratidão, tinha alívio, tinha esperança. O Marcelo olhava tudo, emocionado. Pai, obrigado. Obrigado por receber eles, por receber a gente, por nos dar uma chance. A chance é de vocês, filho, de fazer diferente, de ser diferente. Ele acenou, e eu vi nos olhos dele determinação. Determinação de verdade. Naquela noite, fizemos uma janta especial. Última janta todos juntos antes do Marcelo ir embora. A Yara fez um frango com quiabo que estava de dar água na boca. Eu fiz um tutu de feijão. O Valdemar assou uns pães de queijo na brasa. A Patrícia fez um bolo simples, de fubá. Sentamos todos. Rezei antes de comer. E dessa vez, a oração foi de agradecimento. Agradecimento genuíno. Comemos rindo, lembrando dos últimos dias, das trapalhadas do Marcelo no curral, do Pedro tentando pegar galinha e correndo atrás delas sem sucesso, da Patrícia reclamando da picada de mosquito, das histórias antigas que o Valdemar contava. E quando terminamos, ficamos na varanda. O Pedro já dormia no colo da mãe. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Um céu que só quem mora longe da cidade consegue ver de verdade. Pai, o Marcelo falou quebrando o silêncio. Eu queria falar uma coisa, para todo mundo ouvir. Todos olharam para ele. Esses dias aqui mudaram minha vida.
Mudaram a forma como eu vejo as coisas, como eu vejo vocês, como eu me vejo. Ele olhou para os sogros. Sogro, sogra, me perdoem por ter vergonha de vocês, por ter escondido vocês, por ter tratado vocês como se fossem um problema. Vocês são heróis. São as pessoas mais dignas que eu conheço. O Valdemar limpou os olhos. A Yara sorria chorando. E pai, ele olhou para mim. Me perdoa por não ter sido o filho que o senhor merecia. Por ter sumido quando o senhor mais precisou. Por ter esquecido da mamãe. Por ter esquecido do senhor. A voz dele quebrou. Eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Não sei se vai ser suficiente, mas eu vou tentar. Me levantei. Fui até ele. Botei as 2 mãos nos ombros dele. Você já começou, filho. E isso já é mais do que suficiente. Abracei ele. E naquele abraço, tinha perdão, tinha amor, tinha recomeço. E quando soltei, olhei para todos ali. Para a família que tinha se formado de um jeito estranho e inesperado. De uma vingança que virou cura. De uma rejeição que virou acolhimento. E pensei na Cida. Cida, você tá vendo? A gente conseguiu. A gente não desistiu. E eu soube no fundo do coração que ela estava sorrindo. 3 meses se passaram desde aquele dia. Tô aqui sentado na mesma varanda, na mesma cadeira de balanço, tomando o mesmo café de sempre. Mas tudo mudou. Tudo. O Valdemar tá lá no curral, dando trato nas vacas. Ele acordou junto comigo, como faz todo dia agora. A Yara tá na cozinha preparando o almoço. Ela canta enquanto trabalha. Uma música antiga, dessas que a gente nem lembra onde aprendeu, mas que tá guardada lá no fundo da memória. E daqui a pouco, lá pelo fim da tarde, o Marcelo chega. Ele vem todo fim de semana agora. Traz o Pedro, traz a Patrícia. Às vezes eles chegam na sexta de noite, cansados da semana, mas chegam. E no sábado de manhã, às 5 horas, ele tá acordado. Bota a bota, vem comigo pro curral. Trabalha. Ele ainda erra. Ainda reclama do cansaço. Ainda tem dia que a mão dele sangra de tanto pegar na enxada. Mas ele não desiste. E isso vale mais do que qualquer palavra bonita. O Pedro cresceu esses 3 meses. Tá mais esperto, mais solto. Ele me chama de vovô agora sem pensar 2 vezes. Corre pelo sítio como se fosse dono. Ajuda a dar milho pras galinhas, ajuda a colher verdura na horta. Semana passada ele me perguntou se podia plantar uma árvore. Plantamos uma goiabeira juntos. Ele regou com um baldinho pequeno, a linguinha para fora de tanto esforço. E quando terminou, olhou para mim e disse: "Quando eu crescer, essa árvore vai estar grandona, né, vovô?" E eu disse: "Vai, sim, e você vai comer goiaba dela com seu filho." Ele sorriu, e naquele sorriso eu vi o futuro. A Patrícia também mudou. Ela largou aquele emprego que consumia ela. Arrumou outro, que dá para fazer de casa, no horário dela. Diz que prefere ganhar menos e ter mais tempo. Tempo pro filho, tempo pro marido, tempo pra vida. E o Marcelo chorou quando soube que a mãe dele tinha deixado uma carta. Uma carta que eu tinha guardado. Ela escreveu antes de morrer, sabendo que não tinha muito tempo. Escreveu para ele. Eu entreguei faz 1 mês. Ele leu sozinho, trancado no quarto. Quando saiu, estava vermelho de tanto chorar. Não me disse o que tinha escrito. Não precisava. Mas desde aquele dia, ele mudou mais ainda. Ficou mais presente, mais verdadeiro. Tem dia que a gente senta aqui, eu e ele, e fica em silêncio. Não precisa falar. Só estar junto já basta. Tem dia que a gente conversa. Sobre a vida, sobre os erros, sobre os acertos, sobre a mãe dele. E ele chora. E eu choro junto. E tá tudo bem. Porque dor compartilhada pesa menos. O Valdemar e a Yara viraram parte do sítio. Eles trabalham comigo todo dia. Dividem tudo. As tarefas, as refeições, as conversas, os silêncios. Tem dia que a Yara borda na varanda enquanto eu leio o jornal. Tem dia que o Valdemar e eu vamos pescar no açude e ficamos horas ali, sem pegar nada, mas sem ligar. Porque não é sobre o peixe. É sobre estar ali, junto. A Yara me disse outro dia que fazia 20 anos que ela não se sentia tão feliz. E o Valdemar engordou. Tá comendo direito, dormindo direito, sorrindo direito. Ele me disse que a vida dele tinha voltado a fazer sentido. E eu não me sinto mais sozinho. A casa que antes era silenciosa agora tem barulho, tem riso,
tem vida, tem gente entrando e saindo, tem conversa na cozinha, tem música no rádio, tem criança correndo, tem cachorro latindo. E tem amor, muito amor. Às vezes, de noite, quando todo mundo já dormiu e eu fico aqui na varanda olhando as estrelas, eu falo com a Cida. Falo baixinho, como se ela tivesse sentada do meu lado. Conto para ela como foi o dia. Conto que o Marcelo tá tentando, que o Pedro tá crescendo bonito, que o sítio tá cheio de vida. E eu sei que ela ouve, sei que ela tá feliz, porque foi isso que ela sempre quis. Família unida, família de verdade. E sabe o que é engraçado? Aquela surpresa que eu tinha preparado para o Marcelo quando ele disse que ia trazer os sogros. Aquela vingança de fazer eles trabalharem, de mostrar a realidade dura da roça, de tirar eles da zona de conforto, acabou sendo a melhor coisa que eu podia ter feito. Não porque machuquei alguém, não porque humilhei, mas porque mostrei a verdade. A verdade de quem somos, de onde viemos, do que realmente importa. E essa verdade libertou todo mundo. Libertou o Marcelo da prisão do orgulho. Libertou os sogros da solidão. Libertou a Patrícia da correria sem sentido. Libertou o Pedro de crescer sem raízes. E libertou eu, de morrer sozinho, amargurado, cheio de mágoa. Hoje eu sei que a vida não é sobre ter razão. Não é sobre fazer o outro pagar pelos erros. Não é sobre guardar rancor até o coração endurecer. A vida é sobre perdoar, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Porque perdão não é fraqueza. Perdão é coragem, é força. É escolher o amor mesmo quando a dor grita mais alto. E eu aprendi isso aqui, nesse sítio, nessa terra, com essa família que se reconstruiu do jeito mais improvável possível. Então, se você está me ouvindo agora, de onde quer que esteja, eu quero te dizer uma coisa. Se você está brigado com alguém da família, se você está guardando mágoa, se você está achando que é tarde demais para consertar, não é. Nunca é. Enquanto a gente está vivo, a gente pode mudar, a gente pode recomeçar, a gente pode perdoar. Não é fácil. Dói muito, mas vale a pena. Porque no final, o que a gente leva dessa vida não é dinheiro, não é sucesso, não é cargo. É o amor que a gente deu. E o amor que a gente recebeu. É a família que a gente construiu. É as memórias que a gente criou. E eu tô criando memórias de novo. Todos os dias. Com meu filho, com meu neto, com os sogros dele que viraram meus amigos. Com essa família imperfeita, machucada, mas que tá aqui, tentando, recomeçando. E se a Cida tivesse aqui agora, sabe o que ela diria? Ela diria: eu te avisei, Osmar. Eu te avisei que valia a pena não desistir. E ela estava certa, como sempre esteve. Levanto da cadeira. O sol já está nascendo. O Valdemar me chama lá do curral. É hora de trabalhar. É hora de viver. E eu vou, porque a vida continua. E agora, ela continua com sentido. Então, se essa história tocou seu coração de alguma forma, comenta aí embaixo. Conta se você já viveu algo parecido. Se você está passando por isso agora. Se você precisa ouvir que ainda dá tempo. Porque dá. Sempre dá. Meu nome é Osmar. Tenho 68 anos. E essa é a minha história. A história de como uma vingança virou cura. De como o trabalho duro virou remédio. De como uma família quebrada se reconstruiu. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que amor não desiste. Amor insiste. Amor espera. Amor perdoa. E no final, o amor sempre vence. Sempre.